Meus irmãos, um Shabbat Shalom a todos que aqui estão e aqueles que estão em casa e aqueles que vão assistir posteriormente. É uma responsabilidade muito grande falar sobre esta paraxá, uma vez que essa paraxá tem significados muito especiais. Sempre que nós vamos ministrar, nós sempre dizemos que a paraxá é especial, e não deixa de ser, mas essa tem um revestimento especial de características, porque foi a paraxá que Yeshua, quando foi à sinagoga, certamente ele ministrou esta mesma paraxá àqueles que estavam ouvindo. Então, que privilégio grande para todos nós, hoje, compartilharmos e estarmos juntos estudando a mesma paraxá que tradicionalmente nós entendemos como sendo a paraxá de Yeshua. Nós não sabemos se ela também foi a paraxá do seu nascimento, do seu bar mitzvah. Mas nós vemos que temos significados tão importantes e são as coincidências do Eterno, em que hoje também nós podemos ver um casal comemorando 50 anos, um jubileu, e essa paraxá, ela vai falar exatamente a respeito desse tema, em que nós temos algo a compartilhar, porque nós entendemos do Shabat como a primeira festa ali em Levítico 23. E essa repetição dessa festa, nós vemos também o Pentecostes, que nós vamos comemorar, que é uma repetição de 7 vezes 7 mais 1, 50 anos. Então, esse número 7 vem sendo repetidas vezes na palavra do Eterno. E a Haftará, que se coloca nas nossas divisões de Jeremias 32, provavelmente ela foi trocada, mas a Haftará anterior era de Isaías 61. Então nós vamos, abra sua Tanar, nós vamos ler só a primeira parte, os primeiros 7 versículos dessa porção, de 25, Levítico 25, Vaikra 25, de 1 até o 7º que nós vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra dará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás teu campo, nem podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo na tua cega. Não cegarás as uvas da tua vide, não tratado, e não vendimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti, a seu servo, a sua serva, ao seu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, ao teu gado, aos teus animais que estão na terra. Toda a novidade será por mantimento. Então nós vemos esse aspecto quando a paraxá, a porção nos trata do descanso da terra. E é difícil para quem produz, para quem faz com que a sua terra produza e ele parar 1 ano sem produzir e sem preparar a terra. Eu sou proveniente de zona rural, nasci em fazenda, com parto de parteira. E então o que aconteceu nesse sentido em local é porque a terra ali ela tem que ser trabalhada todo ano, para que no ano seguinte tenha colheita. E nesse sentido nós teríamos que deixar de produzir com a terra e fazer com que 2 anos, e no Yovel, no jubileu, 7 vezes 7, 49, 50, mais 1, 50, 3 anos sem produção na terra. E o texto seguinte vai nos dizendo: olha, você vai perguntar com o que nós vamos nos alimentar então? É exatamente o que ele fala da provisão do Eterno. E o que nós tivemos oportunidade de ver e entender nesse texto, à primeira vista,
é algo tão fantástico, porque nós temos uma dificuldade imensa com as coisas que nós temos, de abrir mão das nossas posses. Nós sempre falamos, olha, essa propriedade é minha, esse carro é meu, essa roupa é minha, essa casa eu construí, tudo então eu tenho. Então ter dentro da sociedade nossa é algo que valoriza imensamente as pessoas. E eu me lembro de uma propaganda bem antiga, que o indivíduo chegava numa reunião, bonita camisa, Fernandinho, e depois comentava, o mundo valoriza quem se veste bem. O mundo valoriza então quem tem aparência, que tem as coisas. O mundo então tem costume de valorizar quem tem diplomas, valorizar quem tem algo que possa ser mostrado para os outros. Nós costumamos valorizar muito mais aquele que chega num carro bonito, aquele que chega com roupas bem vestidas, e temos esse costume de ter esse valor. Então, o ter na nossa sociedade é algo que nós valorizamos. Mas o interior da pessoa, aquilo que ele conhece, aquilo que ele tem, aquela bagagem que ele pode ter, isso muitas vezes nós não percebemos. E se nós não percebemos, o Eterno separa uma porção, aparentemente curtinha, para tratar exatamente desse assunto, do desprendimento com as coisas materiais, para que eu possa entender um outro aspecto muito mais importante, que é o aspecto da minha vida com Ele, a vida espiritual, para que Ele possa me abençoar. E muitas vezes nós entendemos que gastamos tempo com tantas coisas. Nós gastamos tempo correndo atrás de várias coisas. Trabalhamos muito e sempre ficamos assim pensando, quando eu me aposentar, eu vou fazer isto. Então eu trabalho 30, 35, 40 anos tentando poupar para um futuro, e quando chega esse futuro, muitas vezes ele já não tem condições de se manter dentro dessa posição. Eu me lembro do meu padrinho de casamento, quando ele me falou, olha, estou te abençoando aqui para você casar, mas não faça como eu fiz. Eu ajuntei muitos bens, muitas coisas, e para que eu pudesse aproveitar no futuro. Mas agora que eu tenho recursos, eu tenho labirintite, não consigo ir nos lugares mais altos e mais bonitos. Minha esposa tem diabetes, eu não consigo comer nada daquelas coisas gostosas que eu gostaria de comer. A minha pressão já não está tão boa, nada que tem muito tempero eu posso comer e aproveitar das coisas. De maneira que eu vou a muitos lugares, mas aquilo que poderia dizer que era tirar proveito dessas coisas, eu não posso fazer. Antes que venham os maus dias, o que Salomão fala, nos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Então, procurar aquilo, os valores interiores, é exatamente aquilo que o Eterno está nos desafiando nesse texto. Abra mão, desapegue das coisas que são materiais, pura e simplesmente, desapegue de tudo aquilo que você acha que é valor, para procurar o verdadeiro valor nas coisas que são eternas. Não adianta ficarmos acumulando coisas aqui nesse mundo, para que nós não possamos depois tirar nenhum proveito delas. Então, diante disso aqui, nessa paraxá, nós vemos que exatamente dentro desse aspecto, é que nessa paraxá, nós vemos guerras, rumores de guerras, as catástrofes estão aí sendo faladas, temos Rio Grande do Sul, temos gente tentando dizer o porquê, tentando explicar o porquê das catástrofes, mas, na verdade, essas guerras, nós temos muitas nações lutando contra outras. Israel tem realmente sentido isso na sua pele, desde seu retorno de 1948, em 14 de maio de 48, quando ele reinaugura a nova nação, ele tem realmente essa
dificuldade muito grande de convivência, não por causa de Israel. Uma polarização política que nós vemos não só aqui no nosso país, mas em todos os países do mundo, nós temos essa polarização. E a polarização muito pior, ideológica, que nós vemos de pessoas tentando realmente colocar suas ideologias, esquecendo de que o ser humano está ali atrás de tudo e que a vida humana que está ali, a vida que Deus nos deu é que está ali atrás de tudo isso. Então nós continuamos na busca por protagonismo econômico, estamos migrando do protagonismo religioso, as pessoas não querem buscar muito mais os valores materiais ali pura e simplesmente, mas aparentemente um protagonismo religioso. Então nós vemos que quando se trata de problemas econômicos, nós temos negociações possíveis, existem acordos, mas quando se trata de radicalização, quando de ideologias religiosas, nenhum lado quer renunciar aos seus princípios. E se não quer renunciar aos seus princípios, é possível então eliminar o valor principal que o Eterno nos dá, que é a vida, em nome de ideologias. Então, sejam fundamentalistas, sejam conservadores ou progressistas, misturam conceitos econômicos com conceitos religiosos. Hoje já não há realmente simplesmente aquele desejo de subjugar economicamente um país, de escravizar o outro através das suas posses, mas através de suas ideias. E por isso nós vemos em cada religião que se apresenta um Messias. E, curiosamente, esses messias, sejam judeus e cristãos, islã, budismo, shintoísmo, hinduísmo, nova era, satanismo, até o falso messias, nós vemos que todos eles prometem em suas religiões uma era de paz, uma era onde todas as coisas podem ser, estão em conjunto para que possam fazer com que o ser humano possa ter a tão sonhada convivência pacífica uns com os outros, e quando na verdade nós sabemos que só um tem essa proposta. Só há alguém que nós já conhecemos que tem essa proposta e que pode realmente nos trazer, fazer com que essa era de paz venha. E muitas pessoas têm dito, e eu vejo nesses momentos, tantas pessoas têm pregado e têm colocado situações escatológicas em que alguns colocam que Israel é o relógio de Deus, e outros dizem que Israel não tem nada, que esse Israel político aí não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus tem feito no final dos tempos. E evidentemente que a Bíblia, como um livro profético, um livro judaico, ele tem 1/3 de tudo aquilo que tem dentro da palavra do Senhor, que permeia todo o livro, desde Gênesis a Apocalipse, é um livro profético. 1/3 de todos os escritos, eles falam da nossa relação com o Pai, mas falam também daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer também, ele está colocando. E Deus não deixa definitivamente aqueles que são seus servos enganados a respeito de tudo aquilo que vai acontecer. Daquilo que ele avisa, ele não vai deixar de avisar ao seu servo aquilo que ele vai fazer, assim como ele fez com Abraão. Será que eu não vou falar com Abraão aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou pretendendo realizar? Perfeitamente, então ele vai nos falando. Então nós vemos que esse Messias, que nós vemos e que não há outro igual, todos tentam imitar, e Satanás é o imitador por excelência, ele tenta imitar isso, fazendo com que outras religiões, outros grupamentos religiosos tenham os seus messias, e nós vemos que nessa paraxá, ele vai ler então o texto em que nós temos ali, em Nazaré, em Lucas 4, 16 a 19, então quando ele chega a Nazaré, onde ele fora criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, assim como nós estamos aqui hoje num dia de sábado, ele entra também, e segundo o seu costume, então não era algo que ele fazia, foi uma única vez que fez, ele tinha costume de fazer isso, levantou-se para ler. Então quem levanta para ler, como nós lemos hoje, o rolo aqui também, ele levanta-se para ler o rolo, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Aqui nós temos o nosso rolo com as 5
primeiros livros da Bíblia. O rolo de Isaías seria outro livro que ele estaria lendo. E ele, então, abrindo, achou o lugar que estava escrito. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, nós vemos nessa porção, que quando ele lê essa porção da Haftará, certamente ele já tinha lido anteriormente a porção de Behar do Yovel. Então, ele vai dizer que nesse dia se cumpriu exatamente essa profecia. Então, nós vemos que, da mesma maneira que Yeshua é o nosso Messias, o Messias prometido, aquele que vem trazer a libertação, e que mostra os tempos adequados dessa libertação, nós sabemos que Satanás levanta um anti-Messias. Um anti-Messias, e esse anti-Messias, ele tem algumas características que nós vamos colocar logo à frente. O que nós buscamos normalmente, nós como seres humanos queremos buscar? E se nós, como cristãos, queríamos ser cheios do Espírito Santo, exatamente porque nós sabemos que precisamos de alguém que nos possa guiar nesse mundo tão conturbado, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Eu preciso de um direcionamento. E se eu quero esse direcionamento, é algo que eu busco exatamente que o Espírito do Senhor possa guiar a minha vida. Então essa é uma necessidade. E eu preciso de notícias boas. Como eu preciso de notícias boas na minha vida? Preciso de boas novas. E nós sabemos disso. O Eterno nos direcionou quando no início da minha profissão, nós começamos um projeto, e queríamos ir para um projeto bem no interior, de projeto missionário, mas o Eterno nos mandou aqui para Ribeirão das Neves, pertinho. E qual o nome que eu ia colocar no projeto lá? Boas Novas, nós colocamos, porque aqui eu quero trazer boas novas para as pessoas e quero que realmente o meu local de trabalho seja algo abençoador para a comunidade. E o Eterno tem permitido que durante esses últimos 45 anos, nós temos podido abençoar as pessoas ali naquele local. Ainda falta 5 anos para o nosso jubileu, né? Evidentemente, né? Nós pretendemos, provavelmente, se o Eterno assim permitir, ir além do jubileu. Nós queremos liberdade em nossas vidas. Queremos ter liberdade. Quantas pessoas usam mal dessa liberdade, desse conceito de liberdade? E achando que ele pode ter uma vida libertina, confundindo isso com liberdade. E essa vida, muitas vezes, libertina, faz com que o indivíduo simplesmente crie conceitos de que ele pode ser aquilo que ele amanheceu o dia sentindo, ele pode ser. E não aquilo que o Eterno colocou para que ele possa ser a imagem e semelhança dele. Quando nós saímos dessa liberdade de estarmos livres no Espírito, de conhecer a verdade, que é a verdade nos libertando, na verdade nós somos prisioneiros. E quantas pessoas são prisioneiras nesse mundo e que nós temos que fazer isso todos os dias, vendo pessoas em prisões que precisam ser libertas, que nos procuram a cada dia para que eles possam ser abençoados, tendo essa liberdade correta. Restauração da visão. E quantas pessoas realmente pecam por não ter visão, por não saber aonde chegar, aonde querem ir, aonde querem buscar, o que querem da vida, para que eu vivo, para que eu existo. Tem tantas pessoas fazendo essas perguntas e chegam muitas vezes a nós, como profissionais. A doutora Cecília sabe muito bem disso, quantas pessoas a gente precisa de não trazer medicamentos para ela, mas trazer uma palavra de conforto, de apoio, de direcionamento de vida, e não nenhum remédio, nenhum hormônio para ser dado ali para aquela pessoa. E quantos antidepressivos hoje são utilizados no mundo para que possa fazer com que a pessoa possa voltar a ser feliz. São medicamentos que a pessoa precisa de buscar felicidade. Mas o que está faltando não é busca de felicidade, está faltando é visão correta da vida, visão de onde ele quer chegar e aonde Deus colocou. Oprimidos, quantas pessoas são oprimidas, opressas, que nos chegam através dos seus relacionamentos, das suas dificuldades que nós temos. E então, nós vemos que o ano aceitável do Senhor é
um dia em que isso tudo possa acabar. Tanto que as promessas de Messias estão por aí, que um dia isso tudo que nós vivemos acabe. Mas um único somente pode fazer com que essas coisas acabem. Não adianta buscar em outras soluções para a vida aquilo que só Yeshua pode dar. Então, a posse da terra e o Shabat e o Jubileu, o que eles vão nos ensinar? Vemos um número 7 repetindo várias vezes, 7 os dias da semana e o descanso semanal, nós já aprendemos. Ele coloca o 7 como 7 pares de animais limpos. O nosso candelabro, a nossa menorá tem 7 hastes. E o que ela significa? Será que todos nós já sabemos o que essas 7 hastes significam? Ela fala dos 7 Espíritos de Deus lá em Isaías 11. Você pode olhar isso e nós vemos que as festas bíblicas principais, nós somos 7 festas. Nós temos, quanto tempo nós vamos perdoar? 70 vezes 7, se for necessário. As 7 igrejas da Ásia, são 70 semanas de Daniel e 7 anos que o anticristo vai governar. Então nós vemos que o 7º ano como descanso da terra, 7 vezes 7, então nós temos Shavuot e 7 vezes 7, os Jubileu. Então o número 7 nos fala de completude, da perfeição, por isso todos os rabinos dizem que ele é o número de Deus. E o número 6, que o homem tenta ser perfeito, ele é o número do homem. Tanto que alguém que vai se manifestar tentando ser igual a Deus, ele tem um número de 666. Ele é um homem que tenta ser perfeitíssimo, mas ele não vai ser perfeito nunca. Nós vemos que esses aspectos, então, que a palavra nos ensina que 6 anos semearás a terra e 6 anos poderás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem poderás a tua vinha. Então nós vemos que nós chamamos esses 7 anos de Shemitah, e esse Shemitah, hoje ele é possível ser feito isso em Israel. Nós sabemos que Israel, desde o seu retorno, que esse é um mandamento para ser cumprido na terra de Israel, não fora de Israel. Mas há vários fazendeiros que seguem o Shemitah. Hoje é muito importante isso aí, e que eles são abençoados, e os testemunhos deles são que no 6º ano eles são abençoados com colheitas que fazem os 2 anos sem colheita. Então, hoje o Eterno continua sendo o mesmo abençoador, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Isso é a palavra que ele nos fala. E aqui eu gosto muito de pensar no sinal do profeta Jonas. E esse sinal do profeta Jonas, o que nós temos vendo aqui? Esse sinal do profeta Jonas, aqui a palavra nos fala que alguns escribas e fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal se lhe dará senão do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas me chama a atenção nesse texto é que Jonas, dormindo lá no fundo do barco, quiseram saber quem é que era o culpado de toda aquela tragédia que estava acontecendo. Toda aquela tragédia acontecendo, fizeram tudo, lançaram shorts. Jonas lá se propõe: me jogue no mar que acaba isso. E o que isso significa? Uma tempestade, uma turbulência imensa ali, todo mundo a ponto de morrer, já tinham feito tudo, marinheiros experientes, feito tudo que sabiam, mas continuava a natureza toda de uma forma brava, tentando tragar todas aquelas pessoas no mar. Então, nós vemos que Jonas entendia perfeitamente que atrás de cada fenômeno natural existe um fenômeno espiritual. Então, muitas vezes, meu irmão, você está pensando que tem problemas na sua vida, tem dificuldades, tem problemas que você simplesmente atribui a coisas naturais, você atribui a coisas simplesmente que
não estão acontecendo com você como se aquilo fosse má sorte, problema do destino, problema da sua má administração. Há um fenômeno espiritual atrás de cada fenômeno natural. Para aqueles que não conhecem, não entendem a voz do Eterno, é um fenômeno natural. Mas, para aqueles que entendem, tem um fenômeno espiritual. E aí eu fui procurar se o Shemitah tem alguma coisa a ver com alguns fenômenos naturais que aconteceram no mundo. E, curiosamente, a Noite dos Cristais ocorre no ano de 1938, novembro de 38, a Noite dos Cristais, a noite em que todas as lojas de judeus foram quebradas ali na Alemanha e que precedeu o antissemitismo, realmente brotou assustadoramente. Curiosamente, o ano de Shemitah, 1939. Curioso. 46, outro Shemitah, final do Holocausto, aliás, com a criação do Estado de Israel em 48, foi em 47 que a organização aprovou o plano de partilha, que previa a criação dos dois estados, um judeu e palestino, e em 48 nasce em um dia o Estado de Israel. Também logo após um Shemitah. 67, ano de Shemitah novamente. O que acontece? Uma guerra dos 6 dias. Israel conseguiu vitória esmagadora com 3 frentes sendo de batalha. E do ponto de vista militar não era explicável ele conseguir essa vitória. E conquistou em apenas 6 dias 4 vezes o tamanho do seu território original. Curiosamente, o ano era mudança de Shemitah. Então, vemos lá em 73, a guerra do Yom Kippur, mais um ano de Shemitah. E foi atacado pelo Egito, Síria, 2 frentes distintas. As perdas que ele teve, conseguiu repelir o ataque e manter os territórios conquistados na guerra de 6 dias. Mas, em consequência, vem uma crise do petróleo, que o petróleo sai lá dos seus $20 o barril, vai para quase $100 o barril. É uma crise muito grande nesse sentido. Em 87, ano de Shemitah, a maior queda da Bolsa de Nova York, com a primeira crise econômica mundial, ano de Shemitah. Então, o ataque às Torres Gêmeas ocorre também no ano de Shemitah, na virada de Shemitah. 1,4 trilhão de dólares em perdas. Sempre, se as pessoas não sabem cuidar dos seus bens, o Eterno dá um jeitinho de fazer com que elas entendam que tudo é dele. Então, 2008, maior queda da Bolsa de Nova York em um único dia no mundo. E que dia que ele ocorre? Exatamente no dia 29 de Elul, que era a virada do Shemitah. Será que coincidência é isso, gente? Eu fiquei olhando. E 2022, o que ocorre no ano 2022? Virada do Shemitah, 7 de outubro de 23, um ano após, por simplesmente, o 7 de outubro. Será que esse relógio de Deus para a humanidade, ele continua existindo? Ou Deus esqueceu dessas festas? Isso é simplesmente uma coisa de judeu? Uma coisa que o mundo espiritual não tem nada a ver com isso? E 2029 vem um outro Shemitah. Será o que vai acontecer nesse período? Nós vemos o seguinte, que a última semana de Daniel, elas são 7 anos. As 70 semanas tem 7 anos também. Tem um Shemitah. E a grande tribulação ocorre a partir da metade desse tempo, é o que Yeshua realmente nos fala. Então, todas as crises financeiras que nós temos aí envolvem perdas financeiras. Mas a proposta do texto aí que nós temos é exatamente o contrário. Se você abençoar e fizer exatamente como eu mando, eu não vou deixar você ter crise financeira. E como é que é essa bênção que ele faz nesse ano do Shemitah? É para poder ele simplesmente não fazer nada? Não, é para doar para o pobre, doar para o estrangeiro, abençoar as pessoas que estão do lado ali, para que eles possam seguir. Então, essas crises financeiras mostrando que o apego aos bens materiais, ele não fez e nem faz com que as pessoas tenham maior controle disso.
O fato de você simplesmente querer guardar o seu dinheiro com toda a força debaixo do colchão, seja na poupança, seja em qualquer lugar, você guarda no banco, o banco quebra e daí ele pode garantir alguma coisa a mais, você aplica nisso, naquilo, aplica em joias, o ladrão vai lá e rouba. E, então, na verdade, não há. O eterno é que está no controle da história, eu preciso de saber. Ele é quem está no controle da sua vida. Ele é que está no controle das todas as nossas situações. E o jubileu, o que se propunha? Propõe, então, a libertação dos escravos, devolução dos escravos, propriedade retorna aos antigos proprietários originais, mostrando que a terra podia ser sua somente 50 anos. E cada ano que a terra pertencia ao indivíduo, ela valia menos. Se valia praticamente 50 anos para que ela pudesse ser devolvida, se valia R$1.000 no primeiro dos 50 anos, valia 50 mil logo no primeiro ano. Quando faltasse um ano, valia 1.000, e quando chegasse no jubileu, não valia nada, assim, então há de volta devolver ao dono original. E nós vemos o jubileu hoje em Israel. 76 anos. Será que os rabinos conseguiram realmente achar uma data certinha para o jubileu? Tiveram dificuldade, eles têm muita dificuldade de achar isso, tanto que a gente lê várias coisas, lê vários rabinos, ninguém realmente tem um consenso. Ele não foi por isso, por causa dos exílios constantes, por causa da diáspora, ele não foi observado por durante 2.700 anos, desde o exílio babilônico. Mas agora há uma tentativa com a diáspora, o 48, o novo Estado de Israel, foi uma primeira tentativa de restaurar o jubileu 1987. E o próximo jubileu seria 2037. E quando a gente lê um livro do Isaac Newton, ele faz algumas previsões lá em 1543, dizendo que 2037 o Messias viria. Há alguns rabinos também que dizem que, nós, 5.784, que no ano 6.000, Jesus voltaria para o milênio sabático. Então, seria 216 anos que faltaria. Mas existem alguns outros rabinos que a gente vai ler que há um erro histórico nisso aí de 200 anos. Esse erro de 200 anos, provavelmente, então, deixou de ser contado. Então, ao invés de faltar 216, segundo a conta rabínica, faltaria 16 anos. 16 anos mais o tempo atual, 2040. Nós não podemos marcar data de nada. Mas Yeshua falou, fique esperto, fique atento. Os sinais estão aí, é para que você possa entender os tempos. Então, quando o jubileu será restabelecido na sua plenitude? O meu pensamento é que realmente ele restabelece na sua plenitude com a volta de Yeshua. Porque todas as coisas que nós desejamos, eles que estão ali em Isaías 61, é exatamente essa profecia do final dos tempos em que Yeshua nos coloca. Que, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai e não me perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Estão acontecendo. E haverá fomes e terremotos, está acontecendo. Em vários lugares, todas essas coisas são só o princípio das dores. Então sereis entregues para tortura e vos matarão. 7 de outubro nós vemos aí, sereis odiados por todas as nações. Nós vemos que até o grande protetor de Israel, realmente, Estados Unidos, tentando agora, nesse momento, virar as costas para Israel. E por causa do meu nome, nesses tempos, muitos vão te escandalizar, trair-se uns aos outros, mutuamente surgirão. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. A grande tribulação, então, Yeshua está falando e não deixando claro que vai nos acontecer. Mas ele fala também, o apóstolo Paulo vai nos falar que o rabino Shaul, que tem que manifestar, ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de vós, como no dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém, de modo nenhum, vos engane.
Por isso, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o pecado. O filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se levanta a Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O que nós vemos com as ideologias hoje, infelizmente? 90% de todos os países no mundo têm ideologias que nós podemos chamar de ideologias que são anticristãs, que são completamente fora do padrão que Deus determinou. Se nós temos, então, um remanescente que fica fiel, mesmo dentro das igrejas, quando nós vemos algumas igrejas aqui no nosso país, mesmo pastores que falam a mensagem que as pessoas gostariam de ouvir, mensagens que são verdadeira água com açúcar, mensagens que são verdadeiro alento ao coração das pessoas, mas alento para o pecado e não alento para que ele possa buscar e voltar e buscar ao Senhor, para que ele possa consertar a sua vida, para que ele possa ser desafiado a mudar a trajetória da sua vida. Então nós vemos que essas mensagens anticristãs, elas estão aí por todo passo. Ele vem de onde? Nós vemos que há realmente vários indivíduos aí se apresentam como candidatos a anticristo. Mas nós vemos que, se formos olhar todas essas coisas, nós vemos que haverá um arrebatamento. Primeiro vem esse indivíduo que vai tentar governar o mundo e por 7 anos ele vai governar esse mundo. Por 3 anos e meio falará de paz e vai conseguir paz. Mas nós vemos que essas figuras que estão por aí, candidatos a anticristo, nenhuma delas, na verdade, se enquadram no perfil que a palavra nos coloca. Mas não há aqueles ainda que falam que vai haver um arrebatamento, mas que há 2 arrebatamentos, um antes e outro depois. Na verdade, isso é uma bobagem realmente teológica, que 200 anos já graça em nosso meio, que ela é uma teologia totalmente antissemita, dizendo que Deus resgata aqueles que são seus da igreja cristã evangélica e que deixa os judeus para trás, para poder sofrer na grande tribulação. Uma bobagem de todo mundo. Ele tem uma noiva só e há a promessa de que todo Israel será salvo, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais vós mesmos, que o endurecimento veio por parte sobre Israel, aquele que na plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, o resgatador, o Goel, aquele que vem trazer o jubileu, e desviará de Jacó as suas impiedades. Esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso, em Yeshua, enxertados, aqueles que são enxertados em Yeshua, e aquele judeu que já precisa também de Yeshua para que ele possa ser libertado. E as nossas posses, o que o Eterno nos abençoa com bens materiais? Tudo pertence a Deus, porque do Senhor é as terras de sua plenitude, o mundo que neles habitam, porque Ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Tudo pertence ao Senhor. E Isaías ainda nos desafia: ó vós que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei, sim, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho sem leite, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deleitai-vos com gordura. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão, gastar o meu tempo, gastar a minha preciosidade naquilo que realmente não vai satisfazer, não vai nos abençoar, não vai abençoar outros na minha vida. Se eu não abençoo a mim mesmo, não abençoo os outros, não abençoo a minha família, não abençoo a sociedade, quanto mais a própria igreja do Senhor, se ela vai ser abençoada dessa forma. Quantos têm feito isso? E nós juntando tesouros na terra, é o que Yeshua nos fala, que a traça e a ferrugem corrói. Eu não posso servir a 2 senhores, senão eu amo um e odeio o outro. E quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, nem o que ama a riqueza fartará do ganho. Também isso é vaidade, o que Salomão nos afirma. Então nós vemos que tirar o que Salomão nos fala, que eu não quero pobreza nem riqueza, mas somente o que é necessário. Exatamente o desapego aos bens materiais, para que eu possa realmente ser abençoado. Então nós vemos que esse aspecto, que o Senhor, o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si, o dinheiro é bênção sim para as pessoas, mas o amor dele, colocar o coração nessas coisas, se desviam da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores.
Nós só teremos vida abundante à medida que as bênçãos que recebendo abençoarem os outros. É assim que o texto nos afirma. Se eu sou capaz de desprender dos meus bens para abençoar. E as pessoas colocam, muitas vezes, quando ele oferta na igreja, oferta os seus bens, oferta para tzedakah, ele está fazendo algo como troca a Deus. Não, eu não tenho que trocar nada com Deus, Deus não me deve nada. Ele, na verdade, ele fala que o nascer da cega, ele começa então fazendo a tzedakah. E aqui eu gostaria de lembrar desse texto aqui, algo interessante, quando Davi fala que ele vai dar as ofertas para o templo e ele entrega do seu tesouro pessoal e do tesouro do templo e do seu tesouro pessoal. Ele entrega tudo para construir, antes dele morrer. Porque ele reconhece, porque tudo vem de ti e é do que é teu que nós te damos. Eu dou alguma coisa? Não, tudo pertence ao Senhor. Quando nós fazemos a oferta, quando fazemos tzedakah, nós estamos fazendo alguma coisa de bem. Na verdade, tudo vem de ti e do que é teu é que nós te damos. Então, nós vivemos a última hora no relógio de Deus. O relógio de Deus de 24 horas, nós já passamos das 24 horas aí. Os dias de Ezequiel 38 e 39, que estão ali relatados, eles estão chegando. E ele nos fala em 38 que ele contenderá por meio da peste, do sangue, farei chover sobre suas tropas, quando as tropas invadirem do norte de Israel. E ele vai rechaçá-los com fogo, saraiva, e de tal maneira que tem uma derrota que eles nunca pensaram em ter. E nós vemos que são pessoas que vão morrer ali, que ele leva 7 anos para sepultá-los. E depois de 7 meses farão a sua busca. Quando a gente começa a verificar sobre esses aspectos ali que são colocados, apenas um detalhe é que os habitantes de Israel sairão com suas armas, serão fogo, queimarão escudo e pavês, as festas, e acerão com tudo isso por 7 anos. Quanto tempo leva para poder você começar a limpar uma terra de um desastre nuclear? Pelo menos 7 anos para poder fazer isso. Ezequiel sabia disso, que ia ter bomba atômica nesse tempo. Pelo Eterno sabia, sim. Ele realmente mostra que esses aspectos aí, e 7 meses para sepultar. E aí, se eu vou lendo mais o texto, ele fala que ele coloca marcas, pequenas marcas onde está lá. Coisas onde tem material radioativo, até hoje, você coloca marcas para que ninguém chegue. Só depois de 7 meses que eles irão mexer. Provavelmente nós sabemos que um cenário montado, um indivíduo muito esquisito que mora bem ao norte de Israel, numa linha reta, nós vamos dar exatamente numa nação grande, poderosa, que tem um nome de um governante que invadiu vários países, invadiu a Ucrânia. Israel tem alguma coisa que interessa para esse pessoal? Nós vemos que tem muito o gás que tem Israel hoje, que sabe uma das coisas, potássio que tem em Israel, hoje ali no Mar Morto, nós temos a reserva de potássio do mundo, 90% tudo está em Israel. E para que se usa potássio? Para adubo. Você usa para fazer armamentos. Israel tem essa maior reserva ali dentro do Mar Morto, ali, a maior reserva do mundo de potássio está ali em Israel. Aquela terra que o pessoal acha que é só deserto, um Mar Morto, que não nasce, não tem bicho, não tem nada, mas o Eterno dotou com muitas bênçãos nesse sentido. Então nós vamos verificar que haverá muito interesse para isso aí. E aí o profeta Balaão nos fala que eis que é um povo que habita só entre as nações, e ele não será contado. O Rabino Mateus tem uma ministração sobre esse mesmo tema, dizendo que Israel não está só, e realmente ele não está só. Do ponto de vista do Eterno, não. Se todas as nações podem ficar contra ele, mas Deus realmente, ele se coloca a favor de Israel. Então a guerra não será somente por domínio econômico, mas sim por ideologia religiosa. O cenário está montado, ele será implementado rapidamente. Você quer realmente ter um líder mundial? Primeiro você cria o cenário da ideologia.
Se 90% do povo do mundo tem essa ideologia, está muito fácil surgir exatamente esse elemento que está ali. Então, esse cenário para ele já está montado. Então, a ideologia vem primeiro e a seguir vem o seu representante falando em paz. A noiva do Mashiach, a igreja, ela será resgatada de uma só vez. Então, nós vemos que o resgatador de Israel virá num jubileu próximo que está por vir, com toda certeza, porque é assim que ele é o resgatador de Israel e o resgatador das nações. Todos nós precisamos desse resgate em Yeshua. Todos nós, judeus, gentios, precisam desse resgate em Yeshua. O Espírito do Senhor é quem nos dá unção, e as boas novas são apregoadas exatamente por Ele. E nós vemos aqui em Isaías 61, só para que nós possamos lembrar, é que Ele promete restauração a todos os contritos de coração. Promete liberdade àqueles que estão em cativeiro, consolar os que estão tristes. E em vez de cinzas, Ele promete o grinaldo aos que choram, um óleo de gozo àqueles que pranteiam, que mais do que choro ainda, o pranto é um choro convulsivo. E os vestidos de louvor quando temos espírito angustiado. As ruínas antigas, as coisas que são destruídas na minha vida, em tudo Ele promete que Ele vai restaurar todas essas, tudo aquilo que está arruinado em minha vida. Aquilo que me desola, aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixou sem esperança na vida, Ele vai consolar. Ele fala também que as minhas cidades seriam restauradas, mas também vou pegar as cidades destruídas. As famílias restauradas, a desolação de muitas gerações. Nós vimos hoje o testemunho de uma família restaurada aqui, nesse momento, hoje, pela manhã. E os estrangeiros é que vão prestar serviço, aqueles que estão hoje tentando atacar vão prestar serviço. Ataques, sequestros. Um reino de sacerdotes, nós vimos na ministração passada, vemos que é a promessa que Ele nos transforma em reino de sacerdote, em verdadeiros coéns, e a rebelião com o eterno se transforma. A vergonha vai ser transformada em dupla honra, o roubo em injustiça, alegria, salvação, e esse afastamento de Adonai. E um renovo, novos céus, nova terra, as coisas antigas, o sofrimento, isso tudo é o resumo de Isaías 61, foi o texto que Yeshua leu lá. Então é isso que Ele quer em nossa vida, na minha vida, na sua. Ele quer realmente que você seja restaurado exatamente nesse ponto. Será que nós estamos preparados para essa restauração que Ele quer nos oferecer? E por isso Ele quer que nós comecemos aqui, agora, nesse momento, hoje, essa restauração. Ele deseja que cada um de nós, que vivemos a última hora do relógio de Deus, se Ele está voltando, eu tenho tempo realmente para fazer essa restauração aqui, hoje e agora. Que hoje pode ser o ponto de mudança para cada um de nós. Uma liberdade que eu posso ter no Mashiach, que Ele vai trazer essa liberdade de tudo aquilo que tem me oprimido, Ele quer que eu seja liberto hoje. E assim a palavra fala que, porque como a terra produz os seus renovos, como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. Então vamos em frente, porque o Senhor quer nos abençoar a mim e a você nesse instante. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.